Atenção, hein? Hoje o Jornal o Globo destaca que o STF está se preparando para invadir a competência do presidente Nunes Marques no TSE. O que é que significa isso? Segundo a Bela Megali, que aquela parte do Supremo, capitaneada por Gilmar Ferreira Mendes e Alexandre de Moraes, ou seja, Gilmar Ferreira Mendes, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Toffoli e Flávio Dino, 5, lembrando que atualmente o STF tem 10 componentes, 5, esses 5 é o que a Bela Megali está chamando de STF. E ela diz, STF prepara terreno para atuação em eleições e desafia o TSE liderado por Nunes Marques. Veja que isso é GOC, Bino. Isso é um GOC. Por que GOC? Porque vejam, quando em 2022... o ano atípico, ano eleitoral de 2022, atípico, em que o TSE teve 3 presidentes. Primeiro, Barroso. Segundo, a Fachinha. E terceiro, Xandão. Veja, por fim, Xandão estabeleceu-se como todo poderoso presidente do TSE e o resultado todos já conhecemos. Naquele tempo, o TSE era, como eu disse, todo poderoso das eleições. Ninguém mexia, ninguém mexia. Agora, veja que é GOC, Bino. Eles querem subverter a lei. Deviam proteger a lei, mas estão subvertendo a lei. Agora que quem está no poder, na presidência do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é o Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, e tem na vice-presidência o André Mendonça. Essas 5 togas do STF, que a Malu Gaspar, a Bela Megali está chamando de STF, querem retirar sorrateiramente os poderes do TSE, ou seja, os poderes do Nunes Marques e do André Mendonça na capitania das eleições de 2026. Repare bem quando diz aqui a Bela Megali, STF prepara terreno para atuação em eleições. E a atuação do STF nas eleições gerais, ela, por lei, deve se dar de maneira subsidiária. Ou seja, apenas em questões estritas, em grau recursal e também em questões atinentes a princípios constitucionais. Portanto, cabe ao TSE, muitos de vocês aí falam TSE, cabe ao TSE, pelo princípio da especialidade, porque é uma justiça especializada, Justiça Federal especializada, é um tribunal superior especializado em justiça eleitoral, cabe ao TSE, pelo princípio da especialidade, conhecer e julgar causas atinentes às eleições gerais. Óbvio que também, e aí vem o princípio da especialidade, a Justiça Eleitoral tem outras funções, que não apenas aquela de julgar. Tem função administrativa, administrar, gerir o pleito eleitoral na sua fase pré, no seu durante e no após a votação. Então tem função judicante, tem função administrativa, tem função consultiva. Veja que cabe ao TSE, sim senhor, o protagonismo de realmente estar à frente do pleito eleitoral. Mas não, já que agora quem está presidindo a corte e vice-presidindo a corte são elementos, ou seja, são ministros que não são da patota dos 5, do Xandão, do Gilmalão, do Dinão, aí vamos então esvaziar os poderes da presidência de Nunes Marques no TSE. Porque ele é perigoso. Para quem? Para a democracia. E quem é a democracia? Gilmar, Xandão. Xandina jamais. Gilmar, Xandão, Cristiano Zanin, Dinão e Tofolão. Olha o Tofolão aí, gente. Tofolão. Veja, eu adoro esse país, viu? Esse país é o país da jabuticaba. Não à toa Lula fica mandando vocês a comerem muito jabuticaba. Cuidado com jabuticaba que faz trancar aquilo, hein? O excesso de jabuticaba faz trancar aquilo. É por isso que lá em Lula não passa um fio, nem fio terra, não passa um alfinete.
Hoje é terça-feira, veja que eu estou empolgado. STF prepara terreno para atuação em eleições e desafia o TSE liderado por Nunes Marques. Espero que os monjaros que o Dr. Nunes Marques está tomando o estejam deixando forte. Ministros do Supremo Tribunal Federal admitem que a Corte deve ter uma atuação mais intensa nas eleições deste ano. Por quê? A avaliação foi feita por 4 magistrados à coluna, que defendem que o Supremo deve entrar em campo, especialmente para dar o golpe, especialmente para fazer eventuais correções na área de propaganda eleitoral. Epa! Aí é que está. Vocês viram que saiu uma liminar recentemente, pedida pelo Flávio Bolsonaro e concedida pelo Nunes Marques. Por quê? Porque, obviamente, aquela pesquisa feita pelo Instituto Atlas Intel foi uma pesquisa descarada. Lembram? Havia acabado de vazar aquele diálogo entre Flávio e Vorcaro, que fez a Atlas Intel, fez uma cachorrada, foi entrevistar um outro para fazer uma pesquisa e pegou o áudio e constrangeu o eleitor. Colocava o áudio para o eleitor ouvir. É claro que ele está vendo um áudio. No mesmo dia que saiu a situação, no dia seguinte, ninguém sabe do que vai dar aquilo. Aí coloca para você, eleitor, o áudio de Flávio falando sobre dinheiro. É claro que na hora de responder em quem ele vota, ele vai dizer que não vota em Flávio. Então a pesquisa foi manipulada. O Nunes Marques, inclusive, ele avocou para si, e pode fazer, avocou para si a decisão liminar e suspendeu a pesquisa fajuta. Hoje, inclusive, terça-feira, daqui a pouco, na sessão que inicia agora à tarde, nesse dia 9 de junho, o TSE, o pleno do TSE, os 7 ministros do TSE vão julgar se mantém e confirmam no mérito a liminar do Cássio Nunes, que afastou aquela pesquisa fajuta, ou se vão fazer uma reviravolta e dizer tudo bem, institutos de pesquisa podem fraudar a vontade do eleitor. Podem fazer conchavo, pode esculhambar com vamos dizer, a aferição da vontade do eleitor. Pode esculhambar. É isso que está em jogo logo mais hoje no TSE. Minha opinião, creio que vão manter a decisão do Nunes Marques. Agora, existe um núcleo dentro do TSE, um núcleo de alguns ministros que ficam responsáveis eles ficam responsáveis também, além das suas outras obrigações, esse núcleo de 3 ministros, eles ficam responsáveis por analisar tudo que diz respeito à propaganda eleitoral. Vocês sabem, propaganda eleitoral em tempo de campanha é onde é o núcleo que tem mais trabalho. A maioria das controvérsias na pré-campanha, durante o pleito, é propaganda eleitoral. Para verificar se, em inúmeros casos, aquela propaganda eleitoral está sendo irregular porque é antecipada, porque está fora do padrão, às vezes até de tamanho. Enfim, tem toda uma... Por exemplo, nós vimos agora há pouco. O que Lula fez quando aquela escola de samba que foi rebaixada ficou lá vangloriando Lula? Aquilo ali foi propaganda extemporânea, propaganda eleitoral regular antecipada. Então existe um mundo de questões atinentes à propaganda antecipada, propaganda eleitoral regular numa eleição. E é por isso que Cássio Nunes fez o quê? Ele criou uma comissão própria com 3 ministros para avaliar e tomar as decisões em relação à propaganda. Ele próprio, o André Mendonça e uma ministra, que já era ministra já nas eleições passadas. É uma pessoa mais da esquerda, essa ministra. Então, por que o Cássio Nunes fez isso? Porque o Xandão já tinha feito. Porque nós estamos em tempo de também aproveitarmos os precedentes que o Xandão fez. Agora, em benefício da justiça, se o Xandão, lá quando era presidente, criou também um núcleo para analisar propaganda, do qual ele próprio fazia parte, mais 2, ora, o Cássio Nunes está fazendo apenas o que o Xandão fez. Criou um núcleo para analisar as questões atinentes à propaganda, se autonomeou como um dos integrantes desse grupo de 3, colocou também o Nunes Marques, ainda foi bonzinho, deixou uma mulher de esquerda lá.
Este núcleo, atentem bem, esse núcleo de análise e de julgamentos de propaganda eleitoral também julga outro assunto importantíssimo nas eleições, muito importante nas eleições. Esse núcleo também julga as pesquisas eleitorais. Tudo que diz respeito às pesquisas eleitorais. E foi por isso que o Cássio Nunes julgou, em sede liminar, essa pesquisa aí fajuta contra o Flávio. Então vocês notem bem, as pesquisas foram protagonistas em 2022. Esculhambaram o pleito eleitoral as pesquisas. Você vê, faltando 2 semanas para o pleito, o Datafolha dava Lula com 20% à frente de Flávio. Depois, nessas duas últimas semanas, teve que reajustar, e me lembro que na última pesquisa, antes do dia da votação do primeiro turno, ele já tinha ajustado, colocando o Lula com apenas 4% na frente de Flávio. Vê que isso não é matemática, isso é cachorrada. Muito bem. Agora, então vocês vejam, o Cássio Nunes foi muito esperto, muito vivo, muito inteligente, muito responsável. Ele trouxe para si e para um núcleo de decisão criado por si o dever de julgar propaganda eleitoral e julgar pesquisa eleitoral, que é o que vai definir a eleição, é isso. Podem ter certeza. O STF não gostou, e é aqui que eu quero chegar. O STF não gostou. Esperava que o Cássio Nunes fosse ser um tonto, mas ele está sendo um juiz-presidente. Tanto bastou para o STF estar afirmando aí: nós vamos criar também um núcleo aqui no STF para julgar propaganda eleitoral. Ou seja, eles querem esvaziar os poderes legítimos e legais, constitucionais, do Nunes Marques e também do TSE. Veja que essa corte é uma corte realmente bem estranha, esse STF. Eu não digo a corte, eu digo essas pessoas, essas personas que estão lá, ou boa parte delas. Ainda ontem o Aires Fachinha estava chorando. Oh meu Deus, nós estamos sofrendo ataques indevidos, nós do judiciário. Ei, vocês aqui têm postura indevida. É ou não é? A decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, de suspender monocraticamente uma pesquisa de maio que mostrou a queda de 5 pontos nas intenções de Flávio, já acendeu um alerta nesse grupo de magistrados, que todo mundo sabe que é, eu repito, Gilmar, Dino, Alexandre de Moraes, Toffoli e E o advogado de Lula, o Zanin. Existe o receio de que, sob a presidência de Nunes Marques e de André Mendonça como vice, a Corte Eleitoral não combata com firmeza a disseminação de fake news. Opa, então nós temos ministros dizendo que outros são a favor de fake news? Será a primeira gestão de indicados por Jair Bolsonaro no comando do TSE? Não pode? Ele não foi eleito pelo povo? Então ele, como eleito pelo povo, Bolsonaro, não teve legitimidade para indicar os seus ministros à corte? Esses ministros indicados por Bolsonaro, André Mendonça, são menos ministros do que os indicados pelo derivado de cana-de-açúcar? Esta é uma pergunta que se faz. Além disso, a avaliação de que, com o uso da inteligência artificial, a vigilância do Tribunal Eleitoral terá que ser ainda mais rigorosa do que em 2022, quando estava sob a presidência de Alexandre de Moraes. O ministro do STF aponta que, caso a Corte Eleitoral não atue com a agilidade e rigor que o momento pede, o Supremo, como última instância, vai agir nos casos eleitorais. Vocês veem que isto é GOC. Eles já estão antevendo e fabricando que o TSE não vai dar conta, que o TSE vai falhar, e unicamente porque não está sendo presidido por alguém, por alguma toga que veio do Lula ou da Dilma. Eu sinceramente espero que nós tenhamos no final dessas eleições um resultado que tire essa gentalha do poder. Porque só há essa salvação para o Brasil. E não basta ganhar as eleições, atenção. Tem que ganhar as eleições e saber exercer o poder, como dizia bem o professor Olavo de Carvalho. Não basta ganhar as eleições como ganhou o Bolsonaro e ficou feito um bobão por aí, não é? É preciso buquelizar. Deixa aí seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição agora, confira se o sininho está aí ativo para a sua notificação.
Bom, compartilhe, comente, vai aparecer com certeza a tecla hypar, você vai clicar para esse vídeo chegar a mais pessoas. É hora de você ir até a aba Seja Membro e se tornar membro deste canal. Eu acho que vale a pena, não é? Esse vídeo foi bom, não foi bom? Foi bem instrutivo, vocês entenderam agora o que estão armando contra o TSE, qual é o papel do TSE, qual é o papel do STF, e vocês estão vendo que aqueles que deveriam proteger a normalidade do pleito estão querendo fazer coisas estranhas com o pleito.